propósito de nós reunirmos hoje, de nós buscarmos a palavra do Senhor, é para quê? Para obtermos vida, para que essa vida possa gerar a igreja, possa edificar a igreja, né? A gente vê que muitas vezes a gente pode ouvir palavras espirituais, palavras da Bíblia, livros espirituais, que muitas vezes tem apenas um aspecto de nos ajudar a ser melhores pessoas, né? Ser um bom cristão, ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom profissional no trabalho. E isso é importantíssimo. E à medida que a gente toca na palavra, à medida que a gente toca na vida, a gente vai sendo preenchido de Cristo, a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vamos sim nos tornando pessoas melhores. Mas o foco principal de nos enchermos da vida de Deus é edificar a igreja de Deus, é edificar a igreja. E como acontece a edificação? À medida que o Cristo todo inclusivo vai sendo dispensado para cada um de nós, o ser do Senhor, o Cristo, vai tomando conta do nosso ser e vamos agindo conforme Deus quer, conforme o Senhor quer e não conforme nós queremos. Quando saímos para pregar o Evangelho nas ruas, pedimos para as pessoas: posso orar por você? Nosso propósito principal é o quê? É dispensar a vida de Deus para as pessoas. Não é apenas trazer elas para um grupo cristão, para um grupo social, mas principalmente dispensar a vida de Deus para a pessoa. Porque através da vida do Senhor é que a igreja vai sendo edificada. E até o tema de hoje, né? No princípio era a palavra. Então a gente vê que sem a palavra não tem como as coisas se cumprirem, porque Deus é a palavra, né? E o Senhor nos criou com o Espírito para a gente poder ter essa comunhão com Deus. Vamos ler Zacarias. Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então o Senhor criou cada um de nós com o espírito, para que ele possa ter esse contato com o homem, né? E a gente viu aqui, vamos agora ler João capítulo 1, versículo 48. João capítulo 1, versículo 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo das figueiras, crês, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, quando Cristo morreu na cruz, né, se transformou o Espírito, foi-se aberta uma porta para que a gente possa ter contato com Deus, diretamente com o Senhor. Uma porta foi aberta. E essa porta, ela nos leva para uma esfera celestial, uma esfera santa, né? E as mensagens que estamos vendo agora acerca do Evangelho de João, querem nos transportar sobre asas de águia para essa esfera celestial, essa esfera santa. Embora o mundo tente nos manter na terra, o Senhor, com sua infinita misericórdia, está querendo nos levar para a esfera celestial. Cada um que conseguiu chegar aqui essa noite, o Senhor nos escolheu para estar aqui essa noite, para que possamos nos encher mais do Espírito. Eu creio que assim como eu, cada um de nós, cada um de vocês, tem seus problemas pessoais, tem suas dificuldades espirituais, seus problemas na alma, que muitas vezes nos impede de seguir o Senhor, de subir para a esfera celestial, nos acusam, né? Satanás, o acusador, quer nos condenar, quer nos fazer preocupar demais com a esfera terrenal. Mas o Senhor, com a sua palavra, com o seu Evangelho vivo, tem nos resgatado a cada dia, através da sua palavra, através da imersão. Ele quer que a gente desperte, sobe para cá, né? Apocalipse capítulo 4, versículo 1. A visão do trono de Deus. Depois dessas coisas, olhei, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui,
e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado do céu um trono, e no trono alguém sentado. Irmãos, hoje o Senhor está nos falando, sobe para aqui. O Senhor quer nos mostrar as coisas que vão acontecer. E o Senhor também quando a gente sobe para o plano celestial, o Senhor também nos mostra o que está acontecendo na nossa vida, o porquê as coisas estão acontecendo, que muitas vezes é um trabalhar do Senhor, e muitas vezes por a gente estar ali na correria, a gente não consegue perceber que o Senhor está nos trabalhando, e muitas vezes desencorajamos. Mas o Senhor hoje está nos falando, sobe para cá, vamos viver no plano celestial, vamos imergir na palavra, orar ao Senhor e buscar a Bíblia, os versículos, para que a gente possa estar na esfera celestial. Amém? Outra passagem muito rica dessa semana, quando fala acerca dos 4 seres viventes. Quanta riqueza, né, irmãos? Vamos passar para Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel. Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler a partir do versículo 4. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disso uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham semelhança de homem. Esses 4 seres viventes, esses 4 querubins, eles tipificam o Senhor, né? E também a igreja. A igreja, o sentimento de Deus é que a igreja desfrute dele, seja trabalhada, transformada, que na sua plenitude possa expressar esses 4 seres viventes. Possa pregar a palavra, possa pregar o evangelho, possa atuar. Amém? Versículo 6. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como o de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Vê que os 4 seres viventes andavam para frente, eles avançavam. Nós devemos ser aqueles que buscam o Senhor e não retrocedem. Aconteça o que acontecer, precisamos olhar firmes para o Senhor e avançar. Versículo 10. A forma de seus rostos era como a de homem. À direita os 4 tinham rostos de leão, à esquerda rostos de boi e também o rosto de águia, todos os 4. Então esses 4 rostos, eles tipificam as formas do Senhor, e vê que todos eles tinham asas, né? O rosto de homem, aqui tipifica a natureza humana do Senhor, né? Está ligado ali ao Evangelho de Lucas, todo o sofrimento que o Senhor passou. Nós precisamos passar por esses sofrimentos aqui como homem, mas buscando estar ali sobre as asas de águia, né? Desses 4 seres viventes aqui, o único que tem asas é a águia, mas todos os rostos estão nesse ser com asas. Ou seja, para nós expressarmos esse homem, essa natureza humana do Senhor, precisamos estar o quê? No plano celestial. Precisamos estar no Espírito, buscando exercer e expressar o Senhor como homem, essa humanidade de Cristo, né? O outro ser, o leão. O leão aqui é ligado ao Evangelho de Mateus, né? Que tipifica aqui o reino, né? É o Senhor Jesus como reino, como rei. Ele veio também como rei, veio como homem, mas também como rei. E o Senhor precisa reinar no nosso viver diário. Precisamos ter o Senhor como nosso rei. E o viver do Senhor deve reinar no nosso viver diário e deve reinar também na igreja, né? Continuando aqui, e rosto de boi. Rosto de boi é que tipifica, que o Senhor veio como servo, né? Evangelho de Marcos, o Senhor veio para servir. E assim como o Senhor veio para servir, nós precisamos também servir ao Senhor. E servir com esse mesmo sentimento de estar no plano celestial, servir no Espírito. E o Senhor, Ele sempre foi fiel ao serviço,
né? O Senhor foi sempre fiel ao Pai, fiel a Deus em relação ao serviço. E esse deve ser o nosso coração, de também ser fiel ao Senhor naquilo que Ele nos pede, né? E para a gente poder ter essa fidelidade diante do Senhor, a gente precisa ter o que? A comunhão com o Senhor. Vamos ler Lucas, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 7 até o 10. Lucas, capítulo 17, versículo 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa. Então aqui é um aspecto do servo, né? Por mais que o servo ele sirva ali o dia inteiro, né? Quando chegar à noite em casa, o patrão não vai colocar ele na mesa para comer com ele, né? Pelo contrário, versículo 8. E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Então esse aqui era o coração do Senhor. O Senhor, ele não parava para descansar, né? Ele servia e depois saía para orar e estava servindo o Senhor. E aplicando ao nosso viver diário, nós devemos ser esses servos que servem no Espírito ao Senhor, né? O irmão Pedro Dong conta a experiência de alguns comportores, né? Que trabalham, servem o Senhor de segunda a segunda e não se cansam. E por mais que ele fala para eles pararem para descansar, eles continuam servindo ao Senhor, porque estão ligados ali ao Senhor e recebem essa vida e esse vigor para servir o Senhor, né? Isso referindo aos irmãos de tempo integral, né? Imagina só, o irmão serviu o dia inteiro, aí chega à noite tem a reunião, vamos servir o Senhor, né? Agora vamos falar de nós, né? Que trabalhamos também no mundo, na terra, né? Ali. A gente muitas vezes trabalha o dia inteiro, né? Somos servos do Senhor, e chega à noite, o que vamos fazer? Vamos servir o Senhor, irmãos. Vamos ter esse coração de, depois do nosso trabalho, pegar o tempo, que fala aqui, né? Não desperdice o seu tempo. Aproveitar nosso tempo para servir o Senhor, para buscar o Senhor, né? Cada momento que a gente busca o Senhor, a gente é transportado para o Espírito. E quando a gente está no Espírito, as coisas ficam mais simples para a gente, mais fáceis, porque a gente começa a ver, a gente sobe e olha como o Senhor quer que a gente olhe a situação. Quer que a gente olhe como o Senhor olha a situação. Porque aqui na terra a gente começa a cansar, a gente começa a ficar cansado, a gente não tem forças para reunir, a gente não tem força muitas vezes de pegar a Bíblia e ler a Bíblia, né? Ler alguns versículos, né? Ouvir um hino. Por quê? Porque o mundo ali nos envolveu, a gente está cansado, não consegue avançar, né? Então um dos encorajamentos de hoje, no princípio é a palavra, é nós pegarmos com mais firmeza a palavra do Senhor, né? Está cansado? Descanse no Senhor. Busque a palavra do Senhor, para que a gente possa ter refrigério no Senhor e suportar os dias maus. Ou vocês acham que os dias vão melhorar, né? Vai ser cada dia cada vez mais difícil, cada vez mais corrido, cada vez mais entretenimento, cada vez menos tempo para a gente buscar o Senhor, que é uma das artimanhas do inimigo, né? É o que? Roubar nosso tempo. É tomar nosso tempo com coisas que não nos levam ao Senhor, né? E ser obediente. Muitas vezes a gente tem preconceito e não busca o Senhor, mas muitas vezes a gente não busca porque a gente está sendo desobediente, né? O Senhor manda a gente ler a Bíblia, a gente não lê a Bíblia. O Senhor nos encoraja a orar e a gente não ora. E essa desobediência vai nos afastando de Deus. O que fez com que o Senhor Jesus cumprisse cabalmente ali o seu ministério, cumprisse o que o Pai ordenou, foi a obediência. Vamos ler Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 7 até o 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? O Senhor foi obediente e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
Quando eu passo por situação na minha vida de sofrimento, eu gosto sempre de lembrar desse versículo, né? Porque se o Senhor aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, nós também podemos e devemos aprender a obediência pelas coisas que sofremos. Mas depende qual é a nossa postura ao passar por um sofrimento. Se a nossa postura é de fugir do Senhor e sofrer, se fazer de vítima, ficar ali depressivo, ninguém me olha, ninguém me ama, ninguém me quer, aí como é que a gente vai aprender a obediência se a gente quer sofrer sozinho, né? Mas se a gente pega esse sofrimento e busca o Senhor, para o Senhor nos mostrar o porquê daquela situação, a gente passa a aprender a obediência pelas coisas que sofremos. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, para a gente participar dessa salvação do Senhor, essa salvação diária, esse resgate diário, salvação da nossa alma, nós precisamos obedecer o Senhor. O Senhor, né? E para a gente obedecer o Senhor e discernir o falar do Senhor, a gente precisa buscar a comunhão com o Senhor. Irmãos, a gente precisa ter essa comunhão com o Senhor, para o Senhor nos levar ao discernimento, né? Para que a gente não venha a ser levado por qualquer vento de doutrina, que a gente possa ficar firme nos caminhos do Senhor, né? Versículo 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como servos, irmãos, precisamos perceber que nós precisamos da graça do Senhor para não cansar, para não murmurar, e precisamos buscar a palavra do Senhor para aprender a obediência pelas coisas que sofremos, para que quando vier um sofrimento a gente possa aprender a obedecer o Senhor. Vamos voltar para Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Senhor Jesus, Ezequiel capítulo 1, versículo, vamos continuar a leitura dos 4 seres viventes. Então, versículo 10, né? A forma de seus rostos era como de homem, à direita os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma a do outro, outras 2 cobriam o corpo dele. Vou tocar nesse versículo 11, depois a gente entra no aspecto da águia. O interessante das asas é que, olha só, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma a do outro, outras 2 cobriam o corpo deles. Então, enquanto né, o ser voava, outras 2 asas cobriam, né? Eu ganhei muito essa semana nos 2 aspectos da cobertura da asa, né? Uma, a questão de servir ao Senhor sem querer aparecer, cobrindo o seu corpo. Quem deve aparecer no serviço ao Senhor é o próprio Senhor. E aí outro ponto também que eu fiquei pensando sobre essa passagem, é porque a asa no corpo também está fazendo o quê? Está se defendendo, não é verdade? Porque além de não se orgulhar, não querer aparecer, também tem uma defesa. Então, ao servir o Senhor, nós precisamos guardar nossa mente, buscar o Senhor, porque ao voar como uma águia, a gente também está se protegendo dos dardos inflamados do inimigo, né? Ao servir o Senhor, a gente está tão preocupado com a obra do Senhor, está tão envolvido com a edificação da igreja, que os dardos do inimigo não conseguem nos atingir. Porque nós estamos sendo guardados na palavra do Senhor. Estamos sendo guardados na obra do Senhor. E aí, interessante, vem assim o aspecto de homem, que é o viver humano, o aspecto de leão, que é o Senhor reinar na nossa vida, o Senhor reinar no viver da igreja, e o servo. E depois do servo aparece a águia, né? Que é o que nós estamos desfrutando no Evangelho de João, que é o Evangelho de João. É o Evangelho que quer nos levar para cima, quer nos fazer olhar como o Senhor olha. E vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Êxodo 19, versículo 4.
Versículo 3 de Êxodo 19. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Versículo 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então a gente vê aqui o Senhor, Ele tirou o povo de Israel ali do Egito sobre asas de águia, né? Aqui aparece a águia. E assim como o Senhor tirou o povo de Israel ali do Egito sobre asas de águia, o Senhor também quer nos resgatar do viver pecaminoso do Egito, do viver do mundo. O Senhor quer nos levar sobre asas de águia para poder desfrutar dele, né? Isaías capítulo 40. Senhor Jesus, Isaías capítulo 40. Senhor Jesus. Quando eu vi essa mensagem, foi a mensagem 2, quando saiu na série das mensagens da conferência, eu ganhei muito com essa mensagem, que realmente ele nos mostra que nós devemos procurar em viver no Espírito, no plano celestial, e quanto mais a gente mergulha no Senhor, mais Ele nos leva a servi-lo de uma forma adequada, né? Em Isaías capítulo 40, versículo 28, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Então o Senhor é aquele que não cansa, não se fadiga. Se a gente está cansado das coisas do mundo, se a gente está cansado de servir, né, tem dias que a gente fica até alucinado com tanto trabalho, com tanta correria, né, mas o Senhor, Ele quer que nós descansemos nele, que nós vivamos no Espírito. Versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que se esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então nós temos que, aqui fala dos jovens, né? O irmão até faz uma brincadeira, os jovens não são esses que saem para pregar o evangelho, né? Esses jovens são aqueles que desfrutam do mundo, né? A gente vê que os jovens do mundo estão cada vez mais devagar, mais cansados, né? Mais lentos. Mas a gente que confia no Senhor, a gente que espera no Senhor, a gente não se cansa nem se fatiga. A gente espera no Senhor e vai crescendo em vida. E aí vem uma advertência muito grande para a gente, né? Se a gente está servindo o Senhor, se a gente busca o Senhor e muitas vezes se sente cansado, se sente exausto e até desencorajado, nós precisamos ali ter comunhão com o Senhor e rever o nosso serviço ao Senhor, né? E isso o Senhor nos mostra e nos fala com muito amor e carinho de quem cuida de um filho. Porque não adianta a gente servir de qualquer jeito, servir em si mesmo, né? Cansar, murmurar, passar a criticar até às vezes a igreja, porque nós não estamos servindo de uma forma adequada, né? Porque se a gente serve no Senhor, quem nos dá graça é o Senhor. Quem nos mostra o que tem que fazer é o Senhor. E se a gente vai fazer o que o Senhor está mandando fazer e nos dando a graça, a gente não vai se cansar nem se fatigar, né? A gente vai ter essa força, essa graça para servir o Senhor, né? Então muitas vezes nós precisamos parar, ouvir o Senhor, para saber como estamos servindo o Senhor, né? Muita gente quer servir o Senhor, mas a gente não ora antes. A gente quer servir o Senhor, não faz imersão na palavra. Já tive essa experiência de chegar em cima da hora para pregação, né, sem imergir na palavra, sem orar, e as coisas não fluíam, não saíam. Então precisamos muito ir para o Espírito. Necessitamos ir para o Espírito para servir o Senhor, né? Mas se por acaso você não teve tempo de imergir antes, venha. Não deixe de estar com os irmãos para poder pregar a palavra. Venha, se envolva com os irmãos para poder servir, né? Senhor Jesus, vamos voltar para... Então assim, o aspecto da águia, né? Então quer nos levar para cima, quer nos levar a subir. Vamos ler Colossenses. Senhor Jesus, Colossenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Portanto,
Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscar as coisas lá do alto, irmãos, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Não só buscar, mas pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós precisamos se preocupar sim com o nosso trabalho, com nossos estudos, ter um viver adequado da vida da igreja, né, um viver adequado social. Mas devemos pensar nas coisas lá do alto. Eu gosto muito daquele que fala assim, andando na terra com os olhos no céu. Precisamos hoje ter esse viver de andar na terra com os olhos nos céus, né? Porque nós precisamos viver aqui, é uma necessidade, mas olhando para os céus. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí esse ponto também é preciosíssimo, porque a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se por acaso tem aquela situação que nos acusa, que é a situação que nos incomoda, tem muitas injustiças que a gente passa, né? E a gente, não importa o que a gente diga, o que a gente tenta se justificar, a injustiça está ali. Nós somos acusados, somos mal interpretados, irmãos, mas a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Cristo está vendo, o Senhor está vendo, no momento certo o Senhor vai revelar, né? Versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Então, irmãos, buscar e pensar nas coisas lá do alto, amém? Vamos voltar para Ezequiel capítulo 1. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Ezequiel capítulo 1. Senhor Jesus. Esse é o versículo 11, né? Versículo 12. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, e semelhante de tochas. O fogo corria resplandente, por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Então eles andavam zigue-zagueando, ou seja, segue o Espírito, né? Não sabe de onde vem e nem para onde vai. E esses 4 seres viventes, eles eram coordenados, né? Isso mostra o quê? Que na igreja, irmãos, nós precisamos estar coordenados. Precisamos servir de uma forma coordenada. Precisamos servir no Espírito. Ó Senhor Jesus. Vou pular agora para Ezequiel, capítulo 1 ainda, versículo 24, outro aspecto aqui, né, dos seres viventes. Andando eles, ouvindo o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente, ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército, parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, parando eles, abaixavam as asas. Olha só que interessante, eu sempre quando eu leio esse versículo, ouço esse versículo, fala assim, andando eles, ouvindo o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, com voz do Onipotente. Esse rugido de muitas águas me impressiona, né? Quando a gente ouve uma reunião ali, os irmãos cantando os hinos, parece muitas águas ali saindo, né? Mas os irmãos já tiveram a experiência de ir na conferência em Sumaré, por exemplo, aquele local enorme ali, né? Os irmãos cantando, invocando o Senhor junto ali. É aquele muitas águas fluindo, nos lavando, nos limpando. Irmãos, isso é resultado de uma igreja que anda em unidade. Quando estamos ali louvando o Senhor, né? Quando eu venho para a reunião, eu sempre falo para lá em casa, a gente tem que chegar cedo, chegar no horário, porque eu não posso perder os hinos. Os hinos para mim são muito importantes. Os hinos é o momento que a gente é lavado ali, a gente é limpo. Aí quando a palavra chega ali com mais suavidade, entra mais no nosso espírito, né? E aí, no versículo 25, e é interessante, né?
parando, no versículo 24, final, parando eles, abaixavam as asas. Ou seja, eles paravam, né? Paravam para quê? Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Quando surgiu a voz, eles pararam. Eles concentraram na voz que vinha de cima. Irmãos, muitas vezes a palavra não provoca tanto efeito no nosso viver, porque a gente não para ouvir a palavra. A gente não para ouvir o que o Senhor está nos falando. Muitas vezes o Senhor está falando, a gente já está pensando no que o irmão vai falar e já coloca coisa na cabeça e não consegue ouvir o que o Senhor está falando. Nós precisamos parar para ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos parar para ouvir o que o Senhor está falando. Não é verdade? A gente fica tão na correria, sem parar para ouvir o Senhor, que a gente até confunde e não percebe que está sendo pregado o Evangelho, não percebe que o serviço está fluindo, não percebe que o Senhor está voltando, né? Precisamos, nos nossos dias diários, irmãos, parar para ouvir a palavra do Senhor, né? Por isso que o Senhor, aqui você vê João em Apocalipse, sobe para cá, sobe para aqui, que eu vou te mostrar. Ou seja, nós precisamos subir para o plano celestial, parar um pouco para ouvir a palavra do Senhor. É claro que tem momentos, a gente está dirigindo, ouve uma mensagem, está correndo, ouve uma mensagem, a gente ouve muitas vezes a correria, mas tem momentos que a gente precisa parar para ouvir o que o Senhor está falando, né? Porque muitas pessoas ficam confusas, não conseguem compreender a vontade do Senhor. A pessoa está até congregando, até reunindo, até lendo a Bíblia, até ouvindo mensagens, mas quantas vezes se limpa para ouvir o que o Senhor realmente quer falar? Limpa os ouvidos, limpa o coração, né? Porque a gente ouviu uma palavra com preconceito, assim, um julgamento já do que vai ser ouvido, irmãos, bate e volta, né? Ou chega distorcida. Então precisamos limpar o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Se não teve essa experiência, tenta fazer essa semana. Limpa o coração e ouve o falar do Senhor com o coração puro, sem o julgamento, amém? Irmãos, precisamos ser simples e seguir o Senhor. Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Senhor Jesus. Versículos 7 e 8. Isaías 55, 7, versículos 7 e 8. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isso que eu estou falando, irmãos. Deixa o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. O homem, o ser natural, ele já tem o corpo do pecado, a mente já é caída. Se a gente não deixar os nossos pensamentos e nos converter ao Senhor, né, a gente não consegue compreender os pensamentos do Senhor, né? Mas se a gente se converter ao Senhor, o Senhor Ele se compadecerá de nós e nos perdoará, porque Ele é rico em misericórdia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada dia. Então, por mais que o inimigo tente ali, nos prender na terra, né, atacar a nossa mente, mais que a gente erre, o Senhor Ele é rico em nos perdoar. A misericórdia do Senhor se renova. E para a gente compreender a vontade do Senhor, a gente precisa se voltar para o Senhor. Porque, versículo 8, porque os pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O que a gente pensa, no nosso natural, não é o que o Senhor está pensando. O caminho que queremos seguir no nosso natural, não é o caminho que o Senhor tem para nós. Por isso a gente precisa limpar o nosso coração, nos converter ao Senhor, ser simples e ouvir o Senhor falar e praticar a sua vontade, né? Outro aspecto da questão de não compreender, né, o caminho do Senhor, em Provérbios capítulo 30, são versículos que eu gosto muito, que trazem boas lembranças. Provérbios capítulo 30, no versículo 18
Vamos ler só a primeira frase, primeira linha do versículo 19. Versículo 18. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo. O caminho da águia no céu. Então, o caminho da águia no céu é difícil compreender. É um caminho ali por que o caminho da águia no céu? A águia, ela voa muito alto, né? Ela voa ali muito alto no plano celestial. Ou seja, está sempre em comunhão ali com Deus. Traz essa tipificação da comunhão com Deus. E diferente de outras aves, a águia, ela voa e não faz tanto esforço contra outras aves, né? Vamos dar o exemplo da pomba, né? Quando a gente vê um pombo voando, é um esforço que ele faz, né? Uma galinha, um galo, então, nem se fala, né? É aquele esforço para poder voar, é muito peso para carregar. Mas a águia, ela é sábia. A águia, ela aproveita as correntes de ar quente, né? Porque tem a corrente de ar quente que leva para cima, e a outra corrente joga para baixo. E ela voa buscando a corrente de ar que faz subir. Então ela bate pouco a asa e fica mais planando ali no céu, né? E nós precisamos buscar esta corrente de ar, que é o que? É o espírito e vida. Nós precisamos buscar o espírito e vida que nos leva para cima. Se a gente buscar as coisas que nos levam para baixo, irmãos, vai ser muito esforço. Ou então muita gente busca as coisas que levam para cima, mas também traz para baixo, né? Aí fica aquela briga, né? Aquele esforço, não consigo subir, eu estou muito preocupado com essa terra. Precisamos abrir mão, irmãos, nos limpar para poder subir, porque os dias são maus. E por isso, que é outro que eu falei já, a questão do não desperdice seu tempo. Precisamos remir o tempo, né? É a questão do tic-tac do tempo, né? Esse também é muito rico, irmãos. O minuto, o tempo que passou, ele não volta, né? O minuto que passou, ele não volta. Por mais que a gente corra para poder recuperar o tempo, se passou esse 1 minuto, passou 1 hora, passou, né? Então precisamos buscar remir o tempo para poder servir o Senhor e buscar mais o Senhor. O propósito de termos sido feito foi para quê? Para conter Deus, para poder expressar o Senhor. Então precisamos ganhar tempo buscando o Senhor, porque os dias são maus. Vamos ler Salmo capítulo 90. Senhor Jesus, Salmo capítulo 90. Senhor Jesus, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Para que nós sejamos sábios, precisamos que o Senhor nos conduza a contar nossos dias para o Senhor, né? Precisamos usar nosso tempo sabiamente para o Senhor, né? E em Efésios também, Paulo também nos encoraja a isso, em Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 17. Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nécio é aquele que não está preocupado, que anda de qualquer jeito, não se preocupa com a palavra do Senhor, não se preocupa com ter uma vida espiritual, acha que as coisas vão acontecer no tempo certo. Nós precisamos remir o tempo e andar como sábios. Versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, irmãos, a gente precisa remir o nosso tempo. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. E aqui Paulo encoraja, né? Andar como nécio, ou andar como sábio, remir o tempo para que a gente possa compreender qual a vontade de Deus. E aqui está o versículo para selar, né, o que a gente tem falado. Nós precisamos compreender a vontade de Deus, buscando a palavra do Senhor. Por isso que o tema aqui no princípio era a palavra. No princípio é a palavra. Por que a palavra? Porque é o verbo. Porque Deus é a palavra e Deus quer ter comunhão com o homem. Deus quer conversar com nós. O Senhor quer nos conduzir por meio da sua palavra. E a gente precisa remir o nosso tempo, ganhar tempo buscando o Senhor, porque os dias são maus. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, o vinho aqui tipifica o quê? Os prazeres da vida, as alegrias do mundo, né? Não nos encher dessas coisas do mundo.
Porque se a gente estiver preenchido de alguma coisa que não é o Senhor, isso aqui ocupa nosso espaço, e a gente não consegue espaço para o Senhor habitar ricamente em cada um de nós. Versículo 19. Como é que a gente faz isso, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, quando a gente, aí vem a palavra, como é que essa palavra vai habitar ricamente em cada um de nós? Falando entre nós com salmos, falando a palavra, falando em imersão, buscando ali orar, buscando os versículos e cantando os hinos do Senhor. Quanto mais a gente faz isso, mais o Senhor vai nos preenchendo e mais vamos sendo guardados, né? Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe como é que a Bíblia, ela linka um versículo ao outro e vai se confirmando e vai se completando? Lá atrás, lá em Hebreus, a gente leu que o Senhor prendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? Ou seja, quando há um sofrimento, quando o Senhor permite o sofrimento, é porque Ele quer nos trabalhar. E esse trabalhar do Senhor faz com que a gente aprenda a obediência. E aqui em Efésios capítulo 5, versículo 20, fala assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, quando a gente está no Espírito, quando a gente está no plano celestial, quando a gente busca o Senhor, a gente não murmura, né? A gente percebe que aquela situação é para nos trabalhar, e a gente passa o quê? A dar graças a Deus por tudo. Obrigado, Senhor, pela situação. Me ajuda a passar pela situação, me dá graça, né? Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Senhor Jesus, e o Senhor, Ele quer que a gente aproveite nosso tempo para buscar o Senhor, quer que a gente desfrute da palavra, o que o Senhor tem nos falado nas mensagens ricas que a gente tem ouvido, é simplesmente, desfrutem de mim, vivam por mim, deixe que eu te transforme, deixe que a minha palavra habite ricamente em você, não se prenda ao mundo, né? Essa palavra viva, essa palavra que nos leva à vida para edificação, é isso que o Senhor está nos fazendo, simplesmente isso. É a palavra que muitas vezes as pessoas se confundem, né? É simplesmente isso, o Senhor nos ama e quer que a gente viva por meio dele, né? Só que o nosso ser natural confuso começa a procurar coisas, complicar as coisas, né? Mas o Senhor quer simplesmente que a gente viva por ele, né? Senhor Jesus, vamos em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Efésios capítulo 1, o propósito do Senhor, né? Versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então esse é o propósito do Senhor, quer colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, ou seja, por meio da igreja. Então o propósito de a gente estar buscando o Senhor hoje, é porque o Senhor quer estar sobre todas as coisas. Essa é a conclusão, né, do viver da vida da igreja. Versículo 23, né? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Versículo 17, do capítulo 3 de Efésios. Vou começar a partir do versículo 14. Capítulo 3 de Efésios, versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E aqui vem, né, da mesma forma. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, com a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então esse é o propósito do Senhor, que a gente possa o Senhor possa habitar ricamente em cada um de nós.
Para fechar, eu queria ler só o versículo que está em 2 Coríntios. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 10, a questão da obediência. Versículo 4. Versículo 4 até o 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Perceberam a profundidade desses versículos? Versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. A nossa briga não é carnal, irmãos. Não adianta querer discutir, convencer, né, provar. Nossa batalha, nossas armas são espirituais. Essa semana eu lembrei muito no passado, para aqueles que são mais antigos, do irmão Dong, né, que é pai do Pedro Dong. E eu lembro que quando muitas mensagens ele falava, quando vinham questões de discutir doutrinas, né, pontos teológicos da Bíblia, eu até brinquei lá em casa essa semana, se uma lei feita por homens, muitas vezes, um advogado tem uma interpretação, outro tem outra interpretação, e aí passa por um juiz que tem uma interpretação, aí até chegar no STF, e ainda assim lá no STF cada um julga diferente. Isso é uma lei humana, né? A Bíblia muitas vezes tem várias interpretações. Então a gente não pode, eu pelo menos não gosto de discutir doutrinas. E o irmão Dong Yulan, né, ele sempre falava, invoca o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Leva a pessoa a invocar o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quando nós invocamos o Senhor, a gente é levado para a esfera espiritual. A gente é levado para o Espírito, né? Então, qual é a característica da igreja de Filadélfia principal? O que fez a igreja de Filadélfia ser a igreja idealizada por Deus? Ela tem pouca força, mas guarda o nome e a palavra. O que vai nos fazer reinar com o Senhor não é discutir doutrinas, teologia. O que vai nos fazer reinar com o Senhor é o nome e a palavra. Quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, quanto mais a gente entra na palavra do Senhor, quanto mais a gente invoca o nome do Senhor, é o que nos leva para o Espírito. Isso vai nos fazer reinar com o Senhor. Seja qualquer situação, é o nome e a palavra, né? E aqui fala, né, porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então todo sofisma, altivez que se levantar contra Deus, quais são as armas? O nome e a palavra. Oh, Senhor Jesus, me leva para o Espírito, Senhor. Me leva a ver como o Senhor vê. Me torna puro de coração. Me dê uma alma pura, uma mente pura, para que eu possa ver o que o Senhor quer me mostrar, né? Aí no versículo, continua, fortaleza anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então quando vamos para o Espírito, a nome e a palavra, nosso pensamento vai para o Senhor, vai para o plano celestial, vai para o céu. E a gente começa a ver como o Senhor quer que a gente veja. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, irmãos, o sentimento dessa noite principal, assim, que ao desfrutar dessa palavra, o tema é: no princípio era a palavra. No princípio de todas as coisas é a palavra. A palavra o verbo é Deus, o verbo é o próprio Deus. E essa palavra deve habitar ricamente em cada um de nós. Então, o principal encorajamento é não nos prender aqui nessa terra, né? Lembrar dos 4 aspectos, né, dos seres viventes. Ter a humanidade do Senhor, deixar o Senhor reinar na nossa vida, servir ao Senhor, mas servir o Senhor voando nas asas como águia, né, de águia. Servir ao Senhor no Espírito, né? E não deixar que nada venha nos atrapalhar de seguir o Senhor. Ser simples, submissos ao Senhor, remir o tempo, aproveitar cada momento para poder buscar o Senhor. Irmãos, sempre que possível, não percam as reuniões, né? Não perca o desfrute da palavra, não perca a leitura bíblica,
Não perca a leitura do alimento diário, né, da imersão. Aproveita cada segundo para buscar o Senhor, que é isso que vai nos guardar, né? Não cair em discussões, né? Mas guarda o coração buscando o Senhor de forma simples, tá? Para que o Senhor possa habitar ricamente em cada um de nós. Amém? Jesus é o Senhor.